todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo estequiométrico. Na aula de hoje, nós veremos mais um caso específico, que é quando nós temos o excesso. Então a questão agora vai nos fornecer a massa ou volume de dois ou mais reagentes. E nós temos então que tomar cuidado, porque um desses reagentes pode estar em excesso. Lembrem-se, as substâncias elas se combinam de acordo com a lei das proporções constantes, uma das leis ponderais, a lei ponderal de Proust. Então, como é que nós sabemos qual a proporção em que as substâncias se combinam? Quando nós descobrimos os coeficientes estequiométricos dessas substâncias, desses reagentes. E isso nós fazemos, claro, quando nós balanceamos a nossa reação. Então, quando a questão nos fornecer a massa ou volume de dois ou mais reagentes, nós vamos ter que tomar cuidado para ver se um deles não está em excesso. Vamos aprender como fazer isso hoje, então? Continuando o nosso estudo dos casos específicos de cálculo estequiométrico, vamos falar hoje sobre o excesso, e isso vai aparecer para nós quando o problema fornecer a quantidade de dois ou mais reagentes. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Quantas bicicletas podem ser produzidas a partir de 320 rodas e 200 quadros? Então veja que aqui nós temos a questão nos fornecendo dois reagentes. Claro que aqui nós não estamos falando de reação química, mas nós sabemos que nós podemos utilizar rodas e combiná-las com quadros para montar bicicletas. E agora, como é que nós faremos para saber quantas bicicletas podem ser produzidas a partir, então, dessas duas quantidades aqui de insumo? Pessoal, vamos começar trabalhando com as rodas. Nós sabemos que uma bicicleta ela precisa de exatamente duas rodas. Como nós temos, então, 320 rodas, nós poderemos produzir quantas bicicletas? Então, fazendo aqui a nossa multiplicação cruzada, nós sabemos então que o nosso x será igual a 320 vezes 1, que é 320, dividido por 2, que estava multiplicando o x. Fazendo essa conta, nós chegamos a um total de 160 bicicletas. Mas, além disso, nós temos 200 quadros. Então veja, quantos quadros nós precisamos para cada bicicleta? Perceberam que nós temos quadros em excesso aqui na nossa reação? Nós temos 200 quadros, mas nós só temos rodas para fazer 160 bicicletas. Então nós vamos utilizar 160 quadros e os outros 40 quadros aqui estão em excesso. Eles não vão encontrar rodas para nós podermos montar e fazer mais bicicletas. Perceberam, então, que nesse caso aqui as rodas é o nosso reagente limitante. Ele vai limitar a quantidade de bicicletas produzidas, a quantidade de produto. Por isso, quando nós trabalhamos com excesso, nós temos sempre que procurar qual dos dois reagentes está em menor proporção, em menor massa ou em menor volume e vai, portanto, limitar a quantidade de produto que será produzida pela reação. Vamos ver, então, como fazer isso agora num exemplo prático? O nosso exemplo nos pede para calcular a massa de sulfato de sódio formada a partir de 147 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio. Então veja que nós temos a massa dos dois reagentes. E pessoal, aqui nós temos uma reação de um ácido, o ácido sulfúrico, com uma base, o hidróxido de sódio. Nós sabemos que isso vai formar sal mais água. Então, o ácido sulfúrico, H2SO4, vai reagir com uma base, o hidróxido de sódio, e nós teremos a produção de um sal e também da água. Esse sal que nós teremos será o sulfato de sódio e mais a água. Lembrem-se, agora que nós já escrevemos a nossa reação, nós vamos para o segundo passo, que é balancear. Nós temos aqui um grupo SO4 nos reagentes, um grupo SO4 nos produtos. Mas nós temos dois sódios, 2Na aqui nos produtos. Vamos multiplicar o NaOH aqui também por 2. Vamos ver agora o hidrogênio. Nós temos 2 hidrogênios aqui no ácido sulfúrico e mais 2 aqui na nossa base. E aqui nós só temos 2 nos produtos. Então vamos também multiplicar a água por 2. Agora sim, nós temos 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos produtos e aqui 2 mais 2, 4 também nos reagentes.
Além disso, nós temos 2 oxigênios que estão fora aqui do nosso grupo sulfato, do SO4. A mesma coisa aqui na água, olha só, mais 2 oxigênios sozinhos. Então pronto, balanceamos a nossa reação. Agora nós já podemos dizer que 1 mol do ácido sulfúrico vai reagir com 2 mols do hidróxido de sódio e nós teremos a produção também de 1 mol do sulfato de sódio. A primeira coisa que nós precisamos fazer agora é ver qual desses 2 reagentes está em excesso e qual que será aquele que vai limitar a quantidade de sulfato produzido. Então a primeira tentativa que nós faremos será aqui com o H2SO4. Então pegando o H2SO4, nós sabemos então que 1 mol de H2SO4 vai reagir com 2 mols de NaOH. Então nós teremos aqui a reação de 1 mol com 2 mols. Mas nós temos que trabalhar em massa e nós sabemos transformar mol para massa. Qual é a massa do ácido sulfúrico? Vamos calcular aqui do H2SO4. Olhando na tabela, o hidrogênio tem massa igual a 1. Como nós temos 2 hidrogênios, então o total da massa igual a 2, mais 32 do enxofre e mais 4 vezes 16 do oxigênio. Isso vai nos dar 34, mais 4 vezes 16, que dá um total de 64. 34 mais 64 é igual a 98 gramas por mol. Então essa é a massa, 98 gramas, a massa de 1 mol do ácido sulfúrico. Como nós temos 1 mol, já podemos escrever aqui que 98 gramas do ácido sulfúrico vão reagir agora com quantos gramas do hidróxido de sódio? Então vamos calcular aqui a massa do NaOH. O sódio tem massa igual a 23, mais 16 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. Então 17 mais 23, massa total igual a 40 gramas por mol. Mas cuidado, pessoal, 1 mol de H2SO4 reage com 2 mols de NaOH. Então vamos multiplicar 2 vezes 40 gramas, que foi o que nós calculamos. Aqui nós temos certeza que essas duas massas estão em proporção estequiométrica. As 98 gramas do ácido sulfúrico vão reagir completamente com os 80 gramas do NaOH. Mas a questão nos disse que nós temos 147 gramas de ácido. Para isso será necessário quantas gramas do nosso NaOH? Vamos fazer então essa conta multiplicando aqui em cruz. Então nós podemos simplificar aqui o 2 com 98, aqui vai ficar 49 e aqui vai ficar 1. E também podemos simplificar o 49 com 147. 49 vai ficar 1 e o 147 aqui vai ficar 3. Então agora sim, pessoal, fazendo essa conta, nós teremos o nosso x igual a 3 vezes 40, que é 120. Então aqui nós chegamos a 120 gramas de NaOH. Veja, então, que 147 gramas do ácido sulfúrico precisam de 120 gramas do hidróxido de sódio. Mas no nosso caso aqui, isso é impossível. Nós não temos 120 gramas de hidróxido de sódio, nós temos apenas 100 gramas. Pronto, descobrimos então que o hidróxido de sódio é o nosso reagente limitante. Ele vai acabar antes do ácido sulfúrico e aí nós não teremos mais a produção do nosso sulfato. Por quê? Porque o hidróxido de sódio ele está em uma proporção menor do que é necessária para consumir totalmente a massa do ácido sulfúrico. Então será a partir do hidróxido de sódio que nós saberemos quanto em massa será produzido do nosso sulfato, do sulfato de sódio. Então vamos colocar aqui o que nós sabemos. Olha só, 1 mol de H2SO4 nós vimos que corresponde a 98 gramas. Esses 98 gramas reagem com 2 mols de NaOH e nós vimos que cada mol do hidróxido de sódio tem massa igual a 40, 2 vezes 40, então 80 gramas. E além disso, nós teremos a produção do Na2SO4. Então vamos calcular a massa molar do Na2SO4, que é dado então por 2 vezes a massa do sódio, que é 23, então 2 vezes 23, mais a massa do enxofre, que é 32, mais 4 vezes 16,
que é a massa do oxigênio. Fazendo essa conta, nós vamos chegar a 142 gramas por mol. Então, nós sabemos que 1 mol de H2SO4, que corresponde a 98 gramas, quando reage com 2 mols do NaOH, que corresponde a 80 gramas, formará 1 mol do Na2SO4, que corresponde a 142 gramas. Mas a questão nos disse que nós temos 147 gramas do H2SO4 e nós vimos que daí nós precisaríamos de 120 gramas do NaOH, mas nós temos apenas 100 gramas do NaOH. Essas 100 gramas do NaOH, então, é a que vai limitar a produção de Na2SO4. Então, aqui sim, nós podemos calcular a massa do Na2SO4, que será produzida a partir de 100 gramas do hidróxido de sódio. Montamos a nossa regra de 3. Vamos então aqui, olha só, cancelar um zero com um zero. E agora nós teremos o nosso y sendo igual a 142 vezes 10, que é 1420, dividido por 8. Fazendo essa conta, nós chegamos a um total de 177,5 gramas do Na2SO4. Então, esse é o total que será produzido quando acabar os 100 gramas de NaOH. Mas nós ainda teremos H2SO4. Aqui, pessoal, nós já respondemos a questão e calculamos o quanto do Na2SO4, do sulfato de sódio, será produzido com aquelas massas fornecidas dos reagentes. Mas lembrem-se, nós sabemos aqui que o ácido sulfúrico está em excesso. Como é que nós faremos agora para calcular o excesso de ácido sulfúrico? Vamos simplesmente ver quanto de ácido sulfúrico reage com 100 gramas do hidróxido de sódio, ou então quanto de ácido sulfúrico é necessário para produzir aqui 177,5 gramas do nosso sal, do sulfato de sódio. E aí nós saberemos então que tudo que tiver a mais do que aquela massa será o excesso do nosso ácido. Pronto, ganhamos um espaço aqui, lembrando então que nós temos que balancear, nós já tínhamos visto então que 1 mol de H2SO4 reage com 2 mols de NaOH e produz 1 mol de sal mais 2 mols de água. Então, pessoal, olha só, nós já calculamos que a massa molar de 1 mol então do H2SO4 corresponde a 98 gramas, e isso vai reagir com 2 mols do NaOH, 2 vezes 40 gramas, então, com 80 gramas. E nós sabemos que o NaOH, ele é o nosso reagente limitante. Ele está aqui com apenas 100 gramas na nossa reação. Quanto é que isso vai consumir do H2SO4? Vai consumir aqui uma quantidade Z. Vamos fazer então aqui a nossa multiplicação cruzada e ver quanto de H2SO4 reage com 100 gramas do NaOH. Então podemos aqui, olha só, simplificar cortando os zeros, e agora o nosso Z será igual a 10 vezes 98, que é 980, dividido por 8. Isso vai nos dar um total de 122,5 gramas de ácido sulfúrico do H2SO4. Essa é a massa de ácido que efetivamente reage com 100 gramas. Mas como nós tínhamos 147 gramas do ácido sulfúrico, vamos ver então quanto sobrou. Vamos retirar a parte que efetivamente reagiu, que é 122,5. Então vamos completar aqui com zero. E fazendo essa conta, nós vamos chegar a 24,5 gramas de H2SO4 que estão em excesso. Quer dizer, então, que quando acabou os 100 gramas de NaOH, nós ainda tínhamos um total de 24,5 gramas de H2SO4 que não vão reagir. Vamos então resolver uma questão agora quando nós temos volume. Considere a reação em fase gasosa. Então nós temos aqui o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio e produzindo o gás amônia. Percebam que aqui nós já temos a nossa reação balanceada, já podemos passar direto para o terceiro passo, que é montar a nossa regra de 3. Agora olha só, a questão nos diz que fazendo-se reagir 4 litros do gás nitrogênio
com 9 litros de gás hidrogênio em condições de pressão e temperatura constantes, nós podemos afirmar o quê? Então veja que ele nos forneceu o volume dos dois reagentes. Então, em primeiro lugar, como ele nos forneceu o volume, a quantidade agora em volume dos dois reagentes, nós temos que tomar um cuidado de ver se um dos reagentes está ou não em excesso, fazendo sempre aquela tentativa que nós acabamos de ver. Nós vamos escolher um dos reagentes e vamos descobrir agora com quanto ele precisaria do outro reagente para reagir totalmente. E aí a gente vê na massa, ou no volume, nesse caso, do outro reagente, se nós teremos reagente suficiente para consumir totalmente esse primeiro reagente. E lembre-se que a reação só vai acontecer com aquela massa ou com o volume total do reagente que está em escassez, daquele que será o nosso reagente limitante. E quando nós falamos de gases, nós ainda temos uma vantagem, porque lá pelas nossas leis volumétricas de Gay-Lussac e também pela lei de Avogadro, nós sabemos que a proporção em número de mols também é a proporção em volume, desde que nós tenhamos aqui pressão e temperatura constante, e foi justamente o que a questão nos disse. Então, pessoal, a gente já sabe que um volume qualquer do gás nitrogênio vai reagir com 3 volumes do gás hidrogênio pelas nossas leis volumétricas. E agora ele nos disse, então, que nós teremos 4 litros de N2 reagindo com 9 litros de H2. Será que essa reação vai acontecer totalmente ou será que nós temos N2 ou H2 em excesso? Vamos então começar primeiramente vendo quanto nós precisaríamos de H2 para consumir totalmente os 4 litros de N2. Então, se nós sabemos que 1 litro de N2 reage sempre com 3 litros de H2, já que nós estamos aqui mantendo as proporções em volume, 1 litro para 3 litros, 4 litros agora do nosso N2, então aqui nós temos N2 e aqui nós temos o H2. Vão precisar de um volume X de H2 para reagir totalmente. Fazendo aqui a nossa multiplicação cruzada, o nosso X será igual a 3 vezes 4, 12 litros. Então veja, 4 litros de N2 precisam de 12 litros de H2 para reagir completamente, mas nós só temos 9 litros de H2. Isso quer dizer, então, que o H2 aqui é o nosso reagente limitante. E é ele, então, que nós vamos considerar, porque ele vai acabar primeiro do que o gás N2 e vai limitar a quantidade de amônia produzida. Então vamos ver aqui as nossas afirmativas. A letra A nos diz que os reagentes estão em quantidades estequiométricas. Não, incorreto, eles não estão. Não estão em quantidades estequiométricas, nós temos excesso de N2. Então o N2 não está na proporção correta para reagir com o H2. Aqui ele nos diz então que o N2 está em excesso. Perfeito, pessoal. O N2 está em excesso. Aqui nós temos uma afirmativa correta. E qual seria o excesso do N2? Vamos calcular? Olha só, a gente sabe que o H2 vai limitar a nossa reação. Então vamos colocar aqui de novo, olha só, o N2 reagindo com o H2. Se nós sabemos que 1 litro reage com 3 litros e nós temos 9 litros de H2, com quantos litros de N2, agora vamos chamar de Y, seriam necessários então para nós reagirmos com os 9 litros de H2? Montando aqui a nossa regrinha de 3, nós já podemos então partir, começando cancelando aqui 3 com 9, fica 1 para 3. O nosso Y será igual a 3 litros. Vejam então que nós temos exatamente 1 litro de excesso. Nós usaremos apenas 3 litros de N2 e nós temos 4 litros. Claro que 4 litros menos 3 litros vai nos dar um total de 1 litro de N2 que está em excesso. Então, nós já sabemos aqui que a letra B
é o nosso gabarito. Mas vamos ver então por que as outras estão incorretas. A letra C nos diz que após o término da reação, os reagentes serão totalmente convertidos em amônia. Errado! Nós vimos que nós teremos ainda 1 litro do gás nitrogênio que não será convertido em amônia, que ficará em excesso ao final. Então aqui não está incorreto, eles não serão totalmente convertidos em amônia. A letra D nos diz que a reação se processa com aumento do volume total. Não, também isso não é verdade, pessoal. Olha, nós sabemos aqui, pelas nossas proporções estequiométricas, que um volume de N2 reage com 3 volumes de H2, então aqui nós temos um total de 4 volumes nos reagentes, produzindo, olha só, 2 volumes de amônia. Então nós tínhamos 4 volumes e agora nós teremos apenas 2. Nós teremos uma redução de volume. Então aqui está incorreto quando a questão nos diz que há aumento de volume. Não, de 4 reduziu para 2. E a letra E nos diz que após o término da reação serão formados 8 litros de NH3. Vamos calcular? Nós sabemos então que o nosso reagente limitante é o H2. Se 3 volumes de H2 produzem 2 volumes de NH3, nós sabemos também, então, que quando nós temos aqui o H2 produzindo NH3, se 3 volumes produzem 2 volumes, vamos trabalhar em litros. Isso significa que 3 litros de H2 produzem 2 litros de NH3. Como a questão nos diz que nós temos 9 litros de H2, então 9 litros de H2, que é o nosso reagente limitante, vão produzir um volume Y em litros do NH3. Fazendo aqui a nossa multiplicação cruzada, podemos simplificar 9 por 3, dá 1 e dá 3. Então, Y vezes 1 é Y, e isso vai ser igual a 2 vezes 3, 6 litros. Então, ao final, nós teremos 6 litros de amônia do nosso NH3. Isso será produzido. Não podemos esquecer também que no final nós teremos, além dos 6 litros de amônia, mais 1 litro do N2, mais 1 litro de gás nitrogênio no nosso recipiente que não reagiu. Então não serão formados 8 litros, serão formados apenas 6 litros, como nós acabamos de calcular, 6 litros de amônia. Na aula de hoje, nós vimos como trabalhar com excesso. Viram então que é comum que as questões não nos digam que um dos reagentes está em excesso. A questão apenas vai nos fornecer a massa de 2 reagentes, ou volume de 2 reagentes, ou até mesmo a proporção em mols dos 2 reagentes. E nós teremos que ver, a partir dos nossos coeficientes estequiométricos, qual desses reagentes está em excesso e qual é o reagente limitante. Lembre-se, nós temos que trabalhar sempre com o reagente limitante, porque ele vai limitar a quantidade de produto formado. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.